Olá, meu amigo viajante, seja muito bem-vindo ao canal Viagens pelo Mundo. Eu sou Valdez Oliveira e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você uma das experiências mais legais de se fazer em Buenos Aires, que são os Free Walk Tours. Que ele pode ser conhecido também como Free Tour, que mesmo com esse nome em inglês aí, ele é bem simples de ser compreendido. É uma das experiências que eu mais faço nas minhas viagens e em Buenos Aires eu já fiz vários. E aqui eu vou compartilhar com você uma das dúvidas de seguidores, também indicar os melhores Free Tours de Buenos Aires para você poder escolher o seu para sua próxima viagem. Além de, claro, dar algumas dicas do que você pode conhecer durante esse passeio e assim você pode avaliar melhor se vale a pena incluir no seu roteiro em Buenos Aires ou não. Então, vamos conhecer os melhores Free Tours de Buenos Aires. Para começar, o que é um Free Walk Tour? Free Tour ou Free Walk Tour é a modalidade, enfim, mais barata para você conhecer um destino com um guia específico na cidade. Afinal, esse termo em inglês ele significa de uma forma muito literal passeio a pé livre, ou seja, um passeio com um guia local, com pagamento livre. Ou seja, ele não é totalmente gratuito, mas você paga aquilo que achar que valeu a experiência. Funciona mais ou menos assim, você reserva o seu lugar no seu passeio, pode ser você, sua esposa ou seu grupo de amigos, e o guia vai te informar o ponto de encontro e o horário do passeio. No dia você vai se reunir com um grupo de pessoas, geralmente turistas de várias nacionalidades, e assim o passeio começa. Por média de 2 horas o guia vai percorrer um caminho que pode ser um centro histórico ou um bairro específico, contando a história, curiosidades, situações engraçadas, algumas fofocas e muitas outras informações relevantes. Com isso você pode ir tirando dúvidas conforme o percurso vai acontecendo e quase como sempre acontece, fazendo amizade com outros turistas que estão no grupo. No final do passeio o guia finaliza e pede uma pequena contribuição de um valor que você acha que valeu a experiência. Aí você escolhe o valor que você vai dar, coloca na bolsa dele, boné, mochila. Então, ou seja, cada guia tem uma forma específica de pedir e aí ele pede essa contribuição para manter o passeio ativo. É bem legal porque se você gosta de caminhar pela cidade, é um excelente passeio para você conhecer mais sobre o cotidiano também do lugar. E se você está sozinho, é bom você fazer amizade, pode pedir dicas para o guia e outras informações, qualquer outras coisas que é bem legal. Bom, agora que você já conhece como funciona o Free Tour, eu selecionei alguns passeios que eu já fiz em Buenos Aires e também outros que os seguidores selecionaram lá no Instagram e eu vou compartilhar com vocês aqui para você avaliar se vale a pena incluir no seu roteiro. E para a gente começar, eu vou indicar um dos passeios mais procurados em Buenos Aires, que é o Free Walk Tour pelo centro histórico. Então, se você quiser conhecer a origem de Buenos Aires, esse Free Tour é a melhor forma de você percorrer todo o centro histórico, além de aprender várias curiosidades do passado. Além disso, você vai caminhar próximo de prédios históricos, como o Congresso da Nação Argentina, onde o guia vai explicar um pouco como é a construção política da Argentina, do país, e vai passar também pelo Passeio Barolo, que é uma espécie de prédio bem icônico assim, na verdade, e é inclusive um dos mais legais de se visitar. Se você ainda não conhece o Palácio Barolo, eu fiz um vídeo onde eu falo mais sobre o que fazer em Buenos Aires e tem lá que eu falo mais sobre o Palácio Barolo. Tem um link na descrição que eu vou deixar para você. E seguindo o guia, a gente vai cruzar 9 de Julho, que é uma das avenidas mais largas da Argentina, e onde ela vai te explicar também a origem do obelisco, que é o principal ponto de interesse da cidade, o cartão postal, e além também do mural da Evita Perón, que é onde ela passa a contar um pouco da história dela e também do Perón. E vamos continuar caminhando até chegar a uma das cafeterias mais famosas de Buenos Aires, que é o Café Tortoni. Lá ela vai te contar um pouco da história, curiosidade, até compartilhar algumas dicas de outros cafés na cidade para você visitar. Depois do passeio vai continuar até chegar na Plaza de Maio, que é onde estão as principais construções históricas, como a Casa Rosada, Catedral Metropolitana de Buenos Aires, o Cabildo, e também você vai entender um pouco de quem são as Madres de Maio. Esse passeio tem mais ou menos duração de 2 horas e você vai avaliar o desempenho do guia e entrega a quantidade de valor que você considera adequada e, claro, de acordo com a sua satisfação. Se você tiver que escolher um Free Tour em Buenos Aires, esse eu recomendo que você faça porque ele te dá um panorama histórico de Buenos Aires e de forma cronológica. Para reservar, eu vou deixar o link na descrição. Embora seja gratuito para reservar, você precisa colocar seu cartão de crédito na plataforma para confirmar que você vai no horário.
O próximo tour é o passeio a pé pelo bairro histórico de Santelmo. Esse passeio você vai caminhar pelo bairro que é um dos mais antigos da cidade e com casas, comércios que ainda se mantém como era na década de 30 ou até antes disso. Com o guia você vai caminhar por igrejas históricas, conventos, vai conhecer um colégio nacional de Buenos Aires e também conhecer um pouco da história das Malvinas, que é um importante marco para a história da Argentina e um ponto de conexão muito forte no patriotismo de cada argentino. Lá tem um monumento que é muito legal de conhecer e você vai conhecer bem a história lá que o guia vai parar. Outra coisa bem legal é que se tiver aberto, o guia vai te levar para conhecer uma das farmácias mais antigas de Buenos Aires. Vale muito a pena e espero que esteja aberto quando você for. Durante o passeio, o guia vai te levar para conhecer o Passeio de la Historieta, que é Passeio da História, que é uma rua com vários personagens dos quadrinhos argentinos. É como se uma cidade brasileira tivesse os personagens da nossa infância e retratados todos em estátuas espalhadas pelo bairro. É muito legal de conhecer. Cada personagem o guia explica detalhes da infância, o que marcou nos argentinos desde pequeno. E a principal é a Mafalda, que é um dos mais disputados para tirar foto. Continuando a caminhada por Santelmo, o guia vai passar em frente ao mercado, que eu já tenho um vídeo sobre ele aqui que eu vou colocar, contando a história e a origem da região. Além de compartilhar influências que o bairro teve desde italianos, espanhóis, libaneses, russos e até dinamarqueses. Por ser um dos passeios mais disputados, esse tour não é contribuição livre. Hoje ele está atualmente custando entre 40 a 50 reais, dependendo da época que você for visitar. E para reservar é só entrar na plataforma, marcar o dia e o horário, que eu vou deixar na descrição, e começar o seu passeio lá por Santelmo. O próximo tour que eu considero quase que indispensável é o tour pelo bairro de La Boca, berço do Caminito e do famoso time Boca Juniors. Esse tour é bem legal para conhecer a parte portuária lá de Buenos Aires, a principal, e entender um pouco da história de como surgiu o Caminito. Você vai caminhar descobrindo a história, a curiosidade do bairro e vai te contar a história exatamente daquele lugar que você está. É bem legal para você ver a história viva e falar, 10 anos atrás, 50 anos atrás, aconteceu isso e assado. Além de falar dos artistas que vivem por lá e expressam toda a sua arte pelo bairro. A caminhada vai do Caminito até o La Bombonera, onde o guia vai explicar como surgiu o time e também como tem as suas cores tão características. Vai descobrir também, eu vou até dar um spoiler aqui, como que o River Plate, que surgiu também no bairro de La Boca, depois ele foi para outro bairro, o de Lunes. Vale a pena conhecer a história. O passeio se encerra após 2 horas, mais ou menos, de caminhada e também é de contribuição livre. Aí você vai avaliar como é o desempenho do guia e entregar a quantia que considera adequada. O link desse tour eu vou também deixar na descrição desse vídeo para que você possa participar dele também. E se você está curtindo esse vídeo, preciso te lembrar que considere se inscrever, claro, no meu canal e também curtir esse vídeo, porque é dessa forma que você me ajuda a tornar esse canal mais relevante. O algoritmo do YouTube vai entender que vale a pena compartilhar com mais pessoas e aí essas pessoas conseguem ver essas dicas que eu estou compartilhando com você. O próximo tour, sei que não vai agradar a todos, mas eu também não curti inicialmente, mas depois que eu participei, vi o quanto era legal e importante foi participar desse tour. É o Free Tour do Cemitério da Recoleta. Sim, tem um passeio dentro do cemitério, por mais creepy que isso possa parecer, vai por mim, vale muito a pena. A Recoleta é o cemitério mais antigo da cidade, também o mais famoso, talvez seja, não sei, vou arriscar aqui, um dos mais turísticos do mundo. E nesse tour você vai conhecer um pouco do que era o pensamento daquela época, quando o cemitério foi construído. Fazer esse passeio com guia é muito importante, porque você fazer ele por conta própria, você vai ficar caminhando pelos montes de túmulos sem entender nada e vai ficar aquela sensação que não valeu a pena, sabe? Então por isso o guia é tão importante, porque ele vai te levar para conhecer os principais túmulos dos personagens históricos e conhecer as histórias dessas curiosidades, enfim, das personalidades que estão enterradas nesse lugar. E lá era um dos lugares mais exclusivos daquela época. Ser enterrado lá nesse cemitério era destinado somente à alta sociedade, né? Alguns túmulos que você vai conhecer são dos militares que lutaram na guerra contra o Paraguai, da Evita Peron e muitos outros, assim, que é bem legal, assim. O tour tem duração de 2 horas e, assim como outros que eu mencionei, a contribuição é totalmente livre. Você vai gostar, avaliar o quanto que valeu a pena entregar esse passeio e deixar a contribuição. Eu vou deixar um outro link também, que é um outro cemitério famoso, é da Chacarita, que vale a pena você conhecer, e eu vou deixar o link junto com o da Recoleta, combinado?
O Free Tour por Porto Madeiro é bem legal para conhecer a história do bairro, que é conhecido como um dos mais modernos de Buenos Aires. O guia vai caminhar com você pela orla lá de Porto Madeiro, que é linda, conhecer a história do porto e também passar por alguns pontos turísticos. Uma delas é a Fragata Sarmento e a Ponte da Mulher, que elas vão te explicar mais informações históricas sobre as duas coisas. O guia vai te levar também pelas ruas paralelas lá do bairro de Porto Madeiro e você vai conhecer também um dos edifícios mais altos da Argentina. Além disso, você vai caminhar com o guia por uma reserva ecológica e ele vai finalizar o passeio lá nas margens do rio La Plata. Esse passeio tem duração também de 2 horas mais ou menos e assim como outros, a contribuição é livre. Eu vou deixar também o link na descrição. O próximo tour que eu recomendo é o tour pelo bairro de Palermo. Palermo é um dos bairros mais descolados de Buenos Aires e particularmente um dos meus preferidos. Nesse tour o guia vai te levar para conhecer alguns dos parques mais bonitos que ficam lá em Palermo, que é o Jardim Botânico e o Ecopark. Você vai conhecer um pouco da história de Palermo, algumas estátuas que estão espalhadas pelo parque e conhecendo a história de cada um. Esse tour tem duração média de 2 horas mais ou menos e aí a contribuição também é livre e você pode no final pagar aquilo que achou que valeu a experiência. E para finalizar as dicas de Free Tour em Buenos Aires, eu vou deixar uma lista e na descrição com diversas opções, já que são tours mais específicos, né? Então agradam perfis diferentes, como o Tour de Mistérios e Lendas de Buenos Aires, o Tour de Bares Clandestinos pelo bairro de Palermo, ou o Tour de Cinema Argentino, onde você passa por lugares que foram cenários de filme que foram gravados na cidade. Há também um Tour de livraria, enfim, há muitas opções. Todas vão estar na descrição para que você possa escolher o melhor para você. Como bônus para você que ficou até o final do vídeo, eu vou deixar algumas dicas de como avaliar, como pagar o Free Tour. Eu tenho um meio que eu faço, como se fosse uma avaliação na minha cabeça, que eu dou de 1 a 5 estrelas, onde 1 estrela equivale a R$10 e 5 estrelas equivale a R$50. Então se o guia for excelente, realmente valeu a pena a experiência, eu dou R$50, que é 5 estrelas. Aí eu só faço a conversão para moeda local e pago e guia. Se for ok o passeio, eu dou apenas R$10 ou até menos, dependendo de como for o passeio. Mas eu sempre dou alguma coisa, afinal, porque o guia fica caminhando com você 2 horas, sabe? Explicando, tirando dúvida. Então, pelo menos um valor eu recomendo que você dê para ele, até para manter o passeio ativo e outras pessoas incentivem ele a melhorar se não for tão boa a experiência. Todos os passeios que eu vou recomendar aqui, eu recomendo que você reserve com antecedência de pelo menos uns 2 a 3 dias, porque pode ficar lotado e não ter vaga. E eles limitam a quantidade, porque o guia, ele fala através de uma pequena caixinha de som. E se ficar lotado, as pessoas não curtem, porque não conseguem ouvir com o barulho da cidade e tal, as pessoas falando na rua. Então o guia ele limita, porque o mais importante para ele é a avaliação do turista, porque ele ganha mais com isso. Então sempre reserve com a plataforma que eu deixei os links aqui, porque assim você vai conseguir reservar no horário e na data garantida, sem nenhum problema. Bom, eu espero que essas informações que eu compartilhei aqui tenham te ajudado a conhecer os Free Tours de Buenos Aires e tenha te inspirado a participar dessa experiência pelo menos uma vez. Se você tiver qualquer dúvida, só colocar nos comentários, ou se quiser uma resposta mais rápida, você pode me chamar lá no Instagram, que quase todos os dias eu tiro dúvidas dos seguidores, combinado? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e considere me seguir. E se puder, claro, ative o sininho, porque assim você será avisado toda vez que um vídeo novo ser publicado aqui. Muito obrigado por assistir e até as próximas viagens pelo mundo.